Oi, alumores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita Sena, se você ainda não me conhece, e hoje tem uma novidade muito legal para contar para vocês. Estávamos há um tempo sem gravar, mesmo que vocês viram os vídeos saindo, né? Eles foram gravados aí antes ou bem no comecinho dessa pandemia toda, e nós tiramos esse tempo para planejar uma nova fase para o nosso canal. Bom, eu sou professora de matemática e física, como já me apresentei para vocês alguns vídeos atrás, e nós resolvemos, né, eu e a equipe que trabalha junto comigo, que nós vamos focar na área de exatas. Vamos falar de programação mental, sim, mas voltado para esse assunto. Vamos falar da matemática, da física, de como estudar matemática, de como estudar física e principalmente hoje o nosso tema é como estudar em casa. Se você está no ensino fundamental, 1, 2, se você é papai, mamãe, tio que está acompanhando isso, se você está no ensino médio, se você está preocupado com o Enem, se você precisa estudar para o vestibular ou não parou de estudar para os seus objetivos de concurso, eu vou falar hoje para vocês um pouquinho como estudar em casa, como organizar isso aí, tá? Eu tô do outro lado da história, eu sou a professora que estou trabalhando online, né? No teletrabalho, atendendo os meus alunos. Sou professora da rede pública do estado de São Paulo e estamos aí nessa adaptação, então eu quero falar para vocês como fazer isso, né? Para ajudar, porque eu tenho visto a dificuldade que está sendo, não só pra gente, né? Que está se adaptando, né, essa história de como dar aula online. Eu até brinquei hoje com o Wesley, que faz aqui a minha filmagem, que a minha vértebra aqui do pescoço já foi embora, fugiu, fiz uma reforma aqui no meu escritório para poder melhorar a qualidade de trabalho, porque está sendo puxado para todo mundo e a gente sabe. Então, para você, aluno que está aí em casa, vamos prestar atenção nisso, né? Para você que é responsável por um aluno que está perdendo os cabelos sem conseguir dar um direcionamento, preste atenção porque essas dicas hoje, né, são para todos vocês que estão também nessa fase de adaptação. Eu vou falar primeiro com você que é responsável por uma criança que está se adaptando a essa fase da teleaula, né, do teletrabalho em casa. Sendo que você precisa acompanhar essa criança na atividade, precisa cuidar das suas tarefas de casa, precisa fazer o seu trabalho e acaba ficando sobrecarregada. É muito importante que exista um cronograma de estudo, porque se esse cronograma for implantado, fica muito mais fácil, porque você sabe que aquele horário vai estar destinado para que a criança possa trabalhar o que vem sendo passado pelo colégio. É importante dizer também que cada estado, cada colégio, cada sistema educacional está desenvolvendo o seu próprio trabalho. Não existe uma lei maior de como isso tem que ser feito, tá? Então, eu também não posso generalizar algumas coisas, porque cada lugar está fazendo de um jeito. Aqui na minha região, por exemplo, o estado está fazendo de um jeito e a prefeitura está fazendo de outro jeito. Então, a gente tem que tomar cuidado com a generalização também, para que, né, seja funcional para todo mundo. Então, vamos lá. Se você está acompanhando uma criança que está no ensino fundamental 1, por exemplo, que tem aí até os seus 10 anos, né, que é o 5º ano, ela precisa de um horário para estudar e que esse horário não seja muito longo, porque a gente não consegue prender a atenção desta criança por muito tempo. Em média, 2 horas e meia de estudo são suficientes para que essa criança consiga desenvolver as habilidades que são necessárias, né? Uma vez que o teletrabalho, ele tem realmente essa carga aí um pouco reduzida. Então, é ideal que você separe segunda, terça, quarta, quinta e sexta com matérias diferentes para que essas crianças possam fazer essas atividades em casa, né? Eu tenho visto algumas mães que são minhas amigas falarem: ah, mas tem muita atividade, a gente tem que pesquisar muito. É um momento que você, enquanto responsável, pode desenvolver nesta criança o hábito de estudo e de pesquisa.
precisa, tá? Então é bom que esse lado seja explorado. A criança precisa fazer um trabalho sobre os rios que cortam o país, por exemplo. Então, em vez de você, enquanto responsável, parar o seu trabalho, ir lá pesquisar sobre os rios, coloca ela para fazer essa pesquisa, ela para ler e você apenas monitora esta situação, tá? Toma cuidado para não fazer você a atividade no lugar dessa criança. Agora, se você está acompanhando um adolescente que está do 6º ao 9º ano, que tem aí entre 11 e 14 anos, você já consegue deliberar algumas atividades que não precisam mais de supervisão para fazer as atividades escolares. Também é importante não deixar muito tempo, porque a gente não consegue prender a atenção de um adolescente por muito tempo, tá? Máximo 30 a 40 minutos de atenção. Não significa que ele precisa estudar só por 30 a 40 minutos. Esse é o tempo que ele fica atento, ouvindo algum assunto que interessa, tá? Vale esse parênteses. Os outros a gente precisa se esforçar um pouquinho mais. Mas um adolescente, se ele ficar estudando aí por, em média, 3 a 4 horas entre ouvir uma aula, assistir uma videoaula, resolver um exercício, depois volta a assistir a videoaula, faz uma pesquisa, é tempo suficiente para conseguir dar conta das atividades escolares. Então, diferente da criança, ele tem maturidade para saber que aquele tempo é o tempo de estudo e que ele precisa ficar focado ali para terminar as atividades. Agora nós vamos falar dos adolescentes do ensino médio, nossos queridos adolescentes de 15 a 17 anos, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Olha, particularmente é a minha fase preferida para dar aula. Eu gosto de qualquer idade, eu gosto de todos os meus alunos, mas eu me identifico muito com o ensino médio. E eu tenho colegas que falam para mim: tá ficando louca, é a pior fase. Porque eles são os que mais reclamam, que mais arrumam desculpas. O cachorro come a lição todo dia, né? Nunca tem uma lição pronta. Eu gosto muito do ensino médio porque eu acredito que eles já estão com uma idade que entende melhor o que a gente fala. Eles podem reclamar, podem bater o pé, mas eles entendem quando você fala um pouco mais sobre futuro e tudo. Você consegue ter uma conversa talvez até um pouco informal na linguagem deles para que eles possam entender. Então, eu gosto bastante. Uma coisa que é muito importante: não obrigue o seu adolescente a acordar tão cedo. Adolescentes gostam de dormir um pouco mais. Também não precisa deixar dormir até 11 horas. É bacana que eles tenham um horário para acordar que não seja 6 da manhã, como se fosse entrar na escola às 7, a menos que a escola deles seja um colégio que esteja fazendo aulas ao vivo às 7 da manhã. Aí realmente não tem como fazer. Mas se for um outro tipo de trabalho com aulas disponíveis para que eles possam assistir a qualquer hora, deixa eu dormir mais um pouquinho, não tem problema. Primeira dica sobre os adolescentes é essa. Segunda dica: o adolescente, nessa fase escolar, a gente tem 3 tipos principais. Nós temos aqueles que estão realmente preocupados em fazer o Enem, entrar no vestibular, e esses, a cobrança vai ser pouca, porque eles já têm isso dentro deles, de que eles vão sentar naquele horário, estudar e cumprir as tarefas. Então esse é o tipo que a gente não precisa muito se preocupar. Nós temos o segundo tipo, que é aquele que tem dia que está muito afim, tem dia que não está nada afim, ainda não sabe muito bem o que quer fazer depois do colégio, se quer realmente fazer uma faculdade, se quer ser empreendedor, se quer, né, que caminho quer seguir. Então esse precisa de uma atenção importantíssima. Por quê? O dia que ele está disposto, que ele acordou acreditando que ele vai fazer e vai passar na faculdade de medicina, ótimo. Aquele dia ele vai conversar com todos os professores, assistir todas as aulas, ficar até mais horas do que o necessário estudando. Mas o dia que ele acordar um pouco desanimado ou decidido que faculdade Enem, concurso público não é para ele, ele vai precisar de um incentivo, tá?
a gente tem que ter cuidado porque não é uma cobrança excessiva, é um incentivo, né? Uma motivação para que ele faça pelo menos o mínimo naquele dia. Não é uma cobrança excessiva, é uma motivação. E nós temos aqui na nossa página, né, um vídeo que fala sobre motivação, né, programação mental para os estudos. Tem várias dicas lá, volta lá para assistir, porque vale a pena, tá? A gente precisa tomar cuidado com esse adolescente que está no meio do caminho, porque perder a motivação dele é muito fácil. Porque esse adolescente que tem esses altos e baixos, né, de um dia muita motivação, outro dia nenhuma motivação, para ele cair nessa nenhuma motivação vários dias seguidos, devido a todo o estresse, é muito fácil. Então, esse é o que mais me preocupa. Então, vai lá assistir o vídeo que eu já falei aqui, para não perder ele. E mantenha um horário fixo, mantenha essa disciplina, porque a disciplina é muito importante. A gente tem aquele terceiro tipo, que é o estudante que já desistiu, que não quer fazer as atividades, que reclama das atividades todos os dias, que vira a noite acordado, tá trocando a noite pelo dia, né? E realmente não quer. Esse é um bom momento para despertar neste adolescente a vontade de fazer alguma coisa própria. Ah, professora, mas ele disse que ele não quer estudar, ele não quer faculdade, ele não quer concurso, ele não quer nada. Este adolescente precisa de uma motivação. Uma conversa bacana que você, responsável, pode ter com esse adolescente é sobre o que ele aspira para a vida. Ah, eu quero ser um excelente surfista. Poxa, agora nem dá para ele treinar surf, né? Então, desprende primeiro um tempo para que ele pesquise como chegar lá, né? Como ser um bom surfista. E para ele entender que, por exemplo, para ele ser um bom surfista, ele precisa falar pelo menos mais uma língua. Ele precisa, pelo menos, entender um pouco sobre velocidade, sobre vento, sobre maré. Isso tudo ele consegue aprender na escola. Então, esse estudante que não tem nenhuma motivação para estudar, que já desistiu, que reclama, tenta despertar nele a motivação para uma outra coisa que ele queira, seja o que for, porque qualquer coisa, né, que ele queira, desde que seja lícita, qualquer coisa que ele queira, você consegue fazer o link com as atividades da escola, porque não existe nada no mundo que não seja ligado com alguma coisa que ele precisa aprender. Tudo bem, ele pode não saber toda a matemática ou não precisar para a profissão dele, pode não precisar saber geografia, mas a gente consegue despertar o interesse no estudo a partir de um ponto que é uma coisa em comum que ele gosta. Eu, como professora de matemática, posso dizer que eu uso várias artimanhas para despertar o interesse dos meus alunos na matemática. Porque, vamos combinar, né? Quantas pessoas aí do lado gostam de matemática? E eu tenho que me virar e encontrar uma coisa para despertar a atenção do meu aluno, que seja o futebol, venda, o surf, como eu falei, o skate, o basquete, seja o que for, né? Jogos de videogame, aplicativo de celular, tudo que é baseado em programação, matemática, eu trago para a sala de aula para despertar essa atenção. E assim consigo acender algumas chamas ali que já se apagaram. Então, tenho certeza que você em casa também pode. Agora você que está aí do outro lado, que está estudando para um concurso, ou para o vestibular, ou até para o Enem, que a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Pode ser que seja adiado, pode ser que não, mas não sabemos ainda, oficialmente, né? Você que está com esse plano de estudo e agora aparentemente não tem muito para onde ir, porque concursos estão suspensos, o Enem está nessa coisa, os vestibulares a gente ainda não sabe muito bem como serão, né, o que vai acontecer. A minha dica é, não perca o seu foco. De jeito nenhum perder o foco é uma opção, tá? Por que eu falo isso? Porque se você perder o foco agora, você vai entrar num processo de falta de motivação, tá? E isso pode prejudicar o seu estudo lá na frente, né? A gente tem que lembrar que, nós já falamos algumas vezes sobre isso,
O nosso cérebro, ele entende como verdade a situação que você coloca para ele. Então, se você desistir, né, perder o foco agora, você vai programar, vai colocar uma sementinha de programação que você não tem motivação para estudar. Então, mesmo que as coisas estejam muito no ar ainda, suspensas, é importante manter o seu foco de estudo, a sua rotina de estudo. Pode ser num tempo menor, como eu falei, mas um pouquinho por dia, para lembrar sempre qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, principalmente se você estiver estudando para concurso e tal. O vestibular e o Enem, a gente ainda entende que todo ano acontece, mas os concursos não. Então, eu acho que é muito importante, a dica que eu tenho para você é essa: mantém o seu estudo em dia, ok? Vamos acreditar que tudo isso vai passar, né? Eu acredito que todos os vídeos que vocês estejam vendo tem essa frase, né? Tudo vai ficar bem, tudo vai passar, mas isso é uma grande transformação também, principalmente para esse setor de estudo, de trabalho e de profissões futuras, tá? Pense nisso. Se você talvez está terminando o ensino médio ou está procurando alguma coisa ainda para fazer, pensa no leque que foi aberto a partir de agora, né? O que você pode usar disso para crescer nos seus estudos, para crescer no seu lado profissional, porque é sabido que vai passar e que as coisas vão voltar ao normal, mas a gente ainda não sabe qual vai ser esse normal, né? Enquanto professora, eu penso que as aulas em sala de aula nunca mais serão as mesmas, né? Acredita-se até, né, numa especulação de reforma do ensino a partir da experiência que nós estamos vivendo agora de forma forçada, né, obrigatória, mas é uma grande transformação e vai fazer diferença na vida do estudante do prézinho, 3 anos de idade até 50 anos passando no concurso. Vale a pena dar uma pesquisada nas profissões, né? Quais estão sendo as profissões de muita importância agora, né? A gente sabe que a área da saúde está em um super destaque, mas a gente tem que pensar nas outras que estão por trás de outras funcionalidades que não pode parar. Só de você estar aí desse lado me assistindo, né? Seja por um aplicativo como o Instagram, Facebook, ou pelo YouTube, ou baixou o vídeo de alguma forma no computador, no celular, é um fato de que mostra que o futuro do ensino é online, é internet, é onde hoje a gente busca todo tipo de conhecimento. Então, hoje é nosso futuro. Então, o futuro, na verdade, está começando hoje, começou há 40 dias, quando a gente teve que passar por toda essa adaptação. Talvez mais de 40 dias, chutei uma média de tempo, mas enfim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vi muita coisa bacana, voltada principalmente para a área de exatas. Então você que está estudando, precisa de ajuda, fica aqui, porque vai ter bastante coisa para você, tá bom? Um beijo no coração da professora Thalita Sena para os meus alumores queridos. Vai começar essa palhaçada? Boa tarde. Boa tarde não, porque, né? Agora eu vou falar o que é a fase, né? Eu vou falar primeiro com... Não, cada moto. Ah, entendi. Não sei onde vai. Se essa criança for mais velha, de 6º ou 9º ano. Agora, se você está acompanhando... Agora, se você tem um adolescente, e é uma coisa que eu tô percebendo, tá um pouco ressecado o meu olho. Acho que por causa desse trabalho muito. Gostei da motinha, gostei da motinha, confuso da perna. Eu vi no TikTok o vídeo dos funks das antigas, é engraçado, né? A gente lançava cada coisa.